Antes de começar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder vídeos gostosos. Às 7 da manhã, um homem pode ser ouvido ofegando pesadamente enquanto corre 10 km sob a chuva. Às 12 horas da tarde, ele havia feito 500 golpes de cabeça. E às 5 da tarde, suas pernas começaram a tremer. Ele havia feito 3 grandes exercícios de ginástica: supino, agachamento e levantamento terra. 10 séries para cada exercício e 10 repetições para cada série. E por ter repetido essa rotina por 14 dias, esse homem decidiu pedir demissão do emprego. É claro que alguém teve de lhe perguntar se ele ficou louco de repente. Em sua mente, teria sido melhor para ele se esse fosse realmente o caso. Ele então olhou para algo. Era uma tela informando que a porta para o fim dos dias se abriria em breve. O tempo restante era de 0 dias, 0 horas, 0 minutos e 5 segundos. A tela o aconselhava a se preparar e mostrava que os exercícios recomendados eram de força, cardio e kendo. Ele fez tudo isso porque acreditava que o mundo acabaria em breve. Em seguida, a tela mostrou que o tempo restante até o fim dos dias era 0. 0 dias, 0 horas, 0. 1 minutos e 2 segundos. O cronômetro chegava ao último segundo, até que finalmente não restava mais nada. Fazia 15 dias quando os telefones celulares receberam uma notificação de uma só vez. A notificação era um alerta de desastre crítico. Ela dizia que em um lugar chamado Yongno, em 1830, 2 monstros apareceram perto da montanha Inwang. Os cidadãos da área foram instruídos a evacuar imediatamente. Muitos ficaram surpresos, e alguns acharam que era uma pegadinha. Outro alerta de desastre crítico apareceu. Ele notificou as pessoas de que, em Seul, em 1651, 2 monstros apareceram perto da montanha Siorak, e que os monstros estavam indo em uma determinada direção. Mais alertas sobre o aparecimento do monstro apareceram momentos depois. Uma notificação em vídeo apareceu e afirmou que os monstros realmente haviam aparecido e que tudo não era uma piada. Um jovem capturou uma criatura estranha ao vivo e conseguiu transmiti-la. Mas as pessoas que assistiram à sua transmissão ao vivo não levaram a sério. O influenciador sequer ousou se aproximar do monstro. Mas então as pessoas na seção de comentários começaram a notificá-lo para olhar para trás. Elas enviaram spam para o bate-papo ao vivo de forma agressiva para avisá-lo. O influenciador pensou que eles estavam apenas brincando e não percebeu que o rosto do monstro já estava perto dele. O jovem ficou apavorado e gritou. Um espectador teve até que tirar os fones de ouvido por causa da gritaria. Ele se perguntou como o vídeo havia sido feito, pois parecia tão real. Ele então se lembrou de todos os alertas de desastre que recebeu anteriormente. Isso o fez se perguntar o que estava acontecendo hoje. Esse jovem era Lee Hoyong, de 29 anos de idade. Hoyong reclamou que já era difícil o suficiente ganhar a vida, e agora as pessoas estavam falando sobre monstros e coisas do gênero. Ele pensou se alguém realmente acreditaria em algo assim. Ele suspirou ao comentar que havia muitos vídeos falsos recentemente. De repente, ele parou. À sua frente estava uma goblin fêmea presa em uma armadilha. Ele se perguntou por que havia um monstro na área. E esse goblin certamente parecia estar sentindo muita dor. Para Hoyong, isso era um pouco assustador. Então, ele decidiu ignorá-la sutilmente e fugir. Mas o monstro fez barulhos como se estivesse se comunicando com ele para que esperasse. Em seguida, ele fez uma expressão de pena. Hoyong sabia que o goblin estava pedindo ajuda em sua mente. Mesmo que estivesse tentando agir de forma fofa e pedir ajuda, o monstro ainda era assustador. Nosso MC argumentou que ele era um humano, e que aquela coisa era um monstro de verdade. O goblin então ficou com os olhos cheios de lágrimas. Hoyong sabia que não era uma pessoa boa o suficiente para demonstrar compaixão por um monstro. Ele então fechou os olhos. Ao abri-los novamente, percebeu que seu sentimento ainda era o mesmo. Ele não poderia ajudar um monstro, mesmo que ele o olhasse com aqueles olhos de pena. O monstro decidiu então lhe mostrar uma foto de família, e disse que tinha família em casa. Pouco tempo depois, o goblin chorou. Essa cena despertou os sentidos de Hoyong. Poucos momentos depois, nosso MC recebeu a pílula de um goblin prateado. É um mistério saber o que ele obterá quando usá-la. No fim das contas, ele acabou ajudando o monstro e até ganhou um presente dele. Ele não conseguia acreditar na generosidade de um monstro. Hoyong se perguntou o que era a pílula do goblin prateado e tentou adivinhar se poderia ser um holograma do sistema. Ele foi instruído a consumi-la. Mas ele não era estúpido o suficiente para comer algo tão suspeito. Em seguida, uma notícia urgente apareceu na TV. Isso chamou a atenção do nosso MC. O apresentador relatou que grandes edifícios desconhecidos apareceram em todo o mundo. Os edifícios foram descritos como parecidos com torres, e foi relatado que o exército do Zewa, que entrou no local, não pôde mais ser contatado. Nosso MC suou enquanto continuava a ouvir as notícias.
O aparecimento repentino de monstros e torres desconhecidas fez com que todos pensassem que o apocalipse havia começado. Ele se afastou da TV enquanto ainda segurava a pílula. Inesperadamente, uma forte explosão aconteceu nas proximidades. Ela pode ser vista do lado de fora de suas janelas. Ele se virou para ver o que estava acontecendo e era puro caos. As pessoas estavam correndo para salvar suas vidas. Elas tentavam ligar para as autoridades para relatar o incidente. Ao longe, podia-se ver um carro capotado. Pouco tempo depois, o chão se despedaçou quando uma torre sinistra apareceu no meio da cidade. Era de fato uma torre de tirar o fôlego, agora suspensa no céu. Alguns momentos depois, uma notícia urgente apareceu na TV. Dizia que uma enorme torre havia aparecido na Coreia. Ho-young saiu para sua varanda, o que lhe permitiu ver exatamente a torre à sua frente. Ele cerrou o punho e pensou sobre a pílula do Goblin prateado em sua mente. Ele não tinha certeza se o que estava prestes a fazer era a decisão certa. Mas ele consumiu a pílula do Goblin. Ele não podia negar que essa era, de fato, a única vez em que poderia fazer uma loucura como essa. Depois de engolir a bebida, uma luz brilhante o envolveu. Nosso MCM sentiu sensações estranhas em seu corpo. Seus olhos ficaram azuis. Ele foi notificado de que havia obtido a janela de status do sábio. Ela lhe fornecerá o guia com a maior taxa de sobrevivência em sua situação atual. E de repente, um objeto retangular envolto em luz apareceu acima dele. Ho-young estendeu a mão para ele. Ele então adivinhou que se tratava de um livro. Ele o abriu lentamente, e uma luz brilhante o surpreendeu. O livro se abriu em páginas diferentes, como se estivesse baixando os dados. Mais tarde, ele mostrou uma mensagem de guia. O sistema dizia que a porta para o fim dos dias estava se abrindo em breve. O tempo restante era de apenas 15 dias, 4 horas, 12 minutos e 52 segundos. Ho-young foi aconselhado a se preparar para o fim. As missões indicadas eram exercícios de força, exercícios cardiovasculares e aprender Kendo. E foi isso que o nosso MC fez. Ele desistiu de todo o resto por 15 dias para se concentrar apenas nos exercícios. Mas algo parecia estranho. Ho-young se viu diante de algo. O sistema notificou que a porta do fim dos dias já havia se aberto. Ele caiu de bunda no chão. Enquanto se perguntava como esse lugar brilhante e ensolarado poderia ser descrito como o fim, ele comentou que era totalmente diferente do que ele imaginava. Então, de repente, uma espada sem corte apareceu bem ao lado dele. A janela de notificação o informou que o jogo havia acabado de começar. Mais algumas notificações apareceram. O tutorial havia começado e o teste de aptidão havia sido concluído. Outra dizia que, com base na análise dos dados, Ho-young receberia a classe mais adequada. Sua classe foi então o Espadachim de Combate. Nosso MC foi aconselhado a abrir a janela de status para obter mais detalhes. Ele ficou impressionado quando várias telas apareceram ao mesmo tempo. Havia coisas demais para ler. A tela de seu perfil apareceu. O HP está em 100% e o MP está em 10%. Ele é um espadachim de combate de nível 1, com a habilidade básica de espadachim de nível 1 e a janela de status do sábio. Sua resistência é de 14, sua força é de 11, sua agilidade é de 7 e sua sensibilidade é de 8. Ho-young então estendeu sua espada. Ele ficou surpreso com o fato de ter sido classificado como um espadachim de combate. Ele se perguntou se esse era realmente o começo das coisas. Ele recebeu 2 objetivos para cumprir. Um deles era sobreviver na floresta por 60 minutos. O segundo era encontrar a saída e escapar. Ele observou que ter um tutorial era a decisão certa, pois dava aos jogadores tempo para se acostumar com o jogo antes de começar. Em seguida, apareceu outra janela de notificação. Ele foi informado de que a janela de status do sábio fornecerá ao guia a maior taxa de sobrevivência em sua situação atual. Nosso mestre de cerimônias foi instruído a usar todos os 60 minutos do tutorial e a matar o maior número possível de monstros. O sistema argumentou que o segundo objetivo prejudicaria seu crescimento e não era recomendado. Ele então percebeu que também poderia usar a janela de status do sábio nesse local. Ele supôs que o sistema havia pedido que ele se exercitasse antes, porque sabia que essa situação específica ocorreria. Enquanto algo parecia estar se movendo atrás dos arbustos, Ho-young tentou se lembrar do que o guia lhe pediu para fazer. Caçar monstros. Ele pensou que seria melhor não fugir da floresta. Pouco tempo depois, ele foi informado de que o tutorial havia acabado de começar. Nosso mestre de cerimônias foi pego de surpresa ao perceber que havia algo saindo dos arbustos. Imediatamente, a criatura apareceu e parecia um guaxinim com um chifre. Ele se perguntou se era um monstro porque era mais bonito do que ele esperava. Esse monstro era chamado de guaxinim, de um chifre de nível 1.
Mas apenas alguns segundos depois, sua aparência fofa desapareceu quando ele mostrou suas presas e garras. Ele saltou no ar, mirando em Ho-Young. Nosso MC não hesitou, e cortou a gracinha ao meio com sua habilidade básica de espadachim. A janela de notificação o informou que ele havia acabado de matar um guaxinim de um chifre só, o que lhe rendeu alguns pontos de experiência. Como o monstro morreu com um golpe básico de espada, Ho-Young achou que ele era muito fraco. Ele supôs que isso provavelmente se devia ao fato de ser um monstro tutorial. Ele também notou que o manejo básico da espada usava 2 MEP. Nosso MC só tinha 10. Então ele percebeu que só poderia usar o manejo básico da espada 5 vezes. Ele entendeu que isso significava que precisava preservar o máximo de PM possível durante a caça. Ele continuou a caçar monstros e os derrotou com sua habilidade. Vários guaxinins de um chifre foram eliminados. A janela de notificação informou a Ho-Young que ele havia ganhado experiência e finalmente alcançado o nível 2. Cada vez que subia de nível, ele ganhava pontos que podia usar para aumentar suas estatísticas. Ele tinha 2 pontos restantes exibidos na tela. Ho-Young estava feliz por subir de nível no momento perfeito, já que sua mana estava prestes a se esgotar. Então, um brilho vermelho o surpreendeu. De repente, a janela de notificação ficou com bugs e pixelizada com um tom de vermelho e azul. Ele foi informado de que haveria algum ajuste no nível do jogador. Nosso MC voltou a ser de nível 1. A tela Weight of Knowledge, peso do conhecimento, apareceu para informá-lo de que, como ele tinha a janela de status do Sage, subiria de nível mais lentamente do que os outros jogadores. Ho-Young ficou atônito. Ele acabara de descobrir que ter a janela de status do Sage tinha uma penalidade. Ele não conseguia acreditar que o nível que ganhou havia sido tirado dele. Isso o fez se perguntar quando poderia subir de nível novamente. A desvantagem ridícula o deixou furioso e fez com que ele chamasse sua janela de status. Mas ele ficou surpreso. Havia algo estranho em seu perfil. Ho-Young ficou surpreso ao ver que ele tinha 2 pontos em sua mente. Se ele entendeu corretamente, isso significava que não era uma penalidade. Isso o fez sorrir ao ter a ideia de que poderia ser uma habilidade semelhante a um inseto superpoderoso. Poucos segundos depois, outro guaxinim de um chifre atacou Ho-Young. Em resposta, Ho-Young segurou sua espada com firmeza e a cortou. Ele foi notificado pelo sistema de que havia ganhado experiência e aumentado seu nível para 2. Mas, em um instante, seu nível foi reajustado e voltou ao nível 1. Ho-Young estava recuperando o fôlego enquanto olhava para suas estatísticas. Ele esperava voltar para o nível 1. No entanto, os pontos restantes estão aumentando continuamente. Agora ele tem 4 deles. Quanto mais ele sobe de nível, mais XP ele precisa ganhar para o próximo. Seria mais fácil para ele aumentar suas estatísticas dessa forma do que subir de nível da maneira normal. Ho-Young pensou em quais estatísticas aumentar entre as 4 opções. Ele supôs que força e agilidade seriam as melhores escolhas para um espadachim de combate. A força permitiria ataques mais fortes, e a agilidade aumentaria sua velocidade e seus reflexos. Mas ele pensou na estatística de que mais precisava no momento. Era a sensibilidade. E colocou os pontos lá, aumentando-a para 4. Novamente. Ho-Young havia derrotado um guaxinim de um chifre. O guaxinim de um chifre não é tão forte quanto se espera de um monstro tutorial. Ele conseguiu derrotá-lo facilmente, mesmo com as estatísticas padrão. Ele foi instruído a utilizar todos os 60 minutos para derrubar o maior número possível de monstros tutoriais. Mas o problema é o número de guaxinins de um chifre que ele pode encontrar dentro do tempo determinado. E agora que ele tinha uma estatística de sensibilidade mais alta, ficou muito mais fácil encontrar os guaxinins. Sua sensibilidade aumentou para 20, e agora ele sentia como se pudesse sentir algum tipo de chi. De repente, Ho-Young foi informado de que havia derrotado todos os monstros, e com isso, uma Hidden Quest está sendo ativada. Um guaxinim grande e ameaçador apareceu de repente. A janela de status o instruiu a derrotar o guaxinim de um chifre alfa de nível 2. Ho-Young ficou surpreso ao ver aquele monstro. Ele tem pernas musculosas com veias salientes. Imediatamente ele saltou. Felizmente, Ho-Young foi rápido em seus pés para se esquivar do ataque. Ele rolou no chão para se mover mais rápido. Como o monstro era rápido, ele se perguntou se aquele monstro era o chefe. Ho-Young se obrigou a se acalmar. Como esse monstro é diferente dos outros guaxinins de um chifre só, ele avança em sua direção. Ho-Young o observou atentamente, e no momento certo se abaixou e o cortou. Com isso, ele derrotou o chefe, o guaxinim de um chifre alfa. Ele havia concluído a Hidden Quest e recebido uma recompensa de ouro. Apesar de estar no nível 1, as estatísticas de Ho-Young são de alguém no nível 7. A janela de status informou que ele havia concluído o tutorial.
Ho-young comentou que não esperava que 1 hora parecesse tão longa. Ele achou que tinha acabado. Mas, para sua surpresa, ele foi transportado para um local diferente. Os alto-falantes tocaram. O locutor dá as boas-vindas a todos. As pessoas reunidas naquela área são aquelas que concluíram o tutorial com sucesso. Elas foram informadas de que estavam no saguão da torre. É chamada de região CTU 1567. Ho-young não tinha ideia do que isso significava. Ele observou que havia 14 homens e 11 mulheres. Ele se perguntou se eles também haviam terminado o tutorial e foram enviados para lá. Todos estão em pânico. Faz sentido, já que o mundo inteiro mudou em apenas um dia. Afinal, se Ho-young não soubesse que o mundo ia acabar antes, ele provavelmente estaria em pânico como os outros. Ele disse a si mesmo para se acalmar. Ho-young tinha a determinação de sair dali vivo. Uma mulher loira perguntou que lugar era aquele. As orelhas de um pequeno coelho apareceram e lhe responderam que eles estavam na Torre do Fim. Ela se virou para ver quem havia falado. Eles ficaram surpresos ao ver um coelho de pé sobre 2 pés e vestido como um cavalheiro. O coelho cumprimentou a todos. Ele se apresentou como Kun Kun, o gerente da Cute Tower e do andar inferior. As pessoas não compartilhavam a aura vibrante de Kun Kun. Pelo contrário, elas ficaram horrorizadas com o fato de o coelho ter aparecido do nada. Elas se perguntavam se era uma criança dentro de uma roupa de coelho. Algumas pessoas perguntaram com raiva se foi Kun Kun quem as trouxe até ali. Kun Kun suspirou e entendeu que as respostas deles eram normais. Alguém disse que tinha algo a perguntar a Kun Kun. Era Ho-young. Ele perguntou o que eles deveriam fazer se já fosse o fim do mundo. Kun Kun ficou encantado com sua pergunta. Ele então explicou que havia 20 jogadores lá. O rosto bonito de Kun Kun se transformou em um rosto assassino quando Kun Kun explicou que todos os jogadores participariam de um jogo com suas vidas em jogo. Isso deixou todos nervosos. Pegou Ho-young desprevenido. Kun Kun explicou que, como os humanos da Terra estão na torre no momento, eles terão de trabalhar juntos em cada missão em cada andar para escalar a torre. Ho-young perguntou se eles poderiam voltar às suas vidas normais depois de chegarem ao topo da torre. Kun Kun respondeu que isso é algo que ele também não sabe. Isso fez Ho-young perguntar: qual é o objetivo de escalar a torre? Kun Kun perguntou se realmente há necessidade de procurar um significado para as coisas. Ele acrescentou que somente a morte aguarda aqueles que não escalam a torre. Então Kun Kun se lembrou de mais uma coisa. Ele lhes disse que muitas pessoas já morreram no tutorial. Isso deixou Ho-young pálido. Ele não considerou esse fato. Ele sabia que tinha se saído muito bem no tutorial, mas entendia que muitas pessoas não conseguiam nem mesmo fazer isso. Então, ele pensou em um idoso e em crianças. Ele tentou negar essa ideia. Seus pensamentos foram interrompidos quando Kun Kun chamou a atenção deles. De repente, Kun Kun pergunta se há alguém disposto a tentar quilhá-lo. Ela explicou que ele precisava morrer para voltar para casa. E aquele que o ajudar receberá uma recompensa especial. Isso fez com que Ho-young se perguntasse se seria uma armadilha. Kun Kun não parece forte por fora, mas ele está no nível 55. E Ho-young sabia que não havia como vencer contra ele. Ele decidiu se afastar e observar. Mas um guia havia aparecido. Ele foi encarregado de ajudar o gerente do andar inferior, Kun Kun, a voltar para casa. Com isso dito, Ho-young especulou que não havia problema em atacar o coelho. Ele segurou sua espada com força, enquanto pensava em como, até então, nunca tinha sido difícil ouvir o que o guia havia lhe dito. Mas ele se perguntou se realmente valia a pena fazer algo tão evidente. Ele se perguntou o que deveria fazer. Enquanto isso, um homem disse que faria isso. Esse homem disse a Kun Kun que, se ele queria tanto morrer, então deveria ajudá-lo matando-o. Ho-young se arrependeu de ter chegado tarde demais. Kun Kun ficou animado com o fato de poder voltar para casa. O homem disse a ele para não se arrepender, pois planejava matá-lo da forma mais dolorosa possível. O homem atacou Kun Kun usando sua espada. Kun Kun apenas o observava e estava prestes a ser atingido pela espada. Mas ele tinha olhos diabólicos dentro de si. E de repente, o homem foi atingido por um punho em seu rosto. Foi um soco poderoso que fez o sangue do homem espirrar. A mulher loira ficou horrorizada. Kun Kun disse: "Ups!" Como ele contra-atacou acidentalmente. Coelho fofo desapareceu. Em vez disso, ele se transformou em um coelho musculoso. Todos ficaram chocados e nervosos. O homem que atacou Kun Kun jazia em sua poça de sangue. A mulher loira ao lado dele não conseguiu evitar. Ela gritou bem alto. Como o homem morreu, todos entraram em pânico. Ho-young suou muito enquanto pensava em como poderia ter sido ele o voluntário. Kun Kun voltou à sua forma fofa, enquanto dizia a todos que tinha sido apenas um erro.
Kun Kun perguntou se havia mais algum voluntário. Enquanto a semente da dúvida era plantada na mente de Hoyong, ele começou a se perguntar se o guia havia mentido para ele. Ninguém respondeu à pergunta. Então a Kun Kun a repetiu. Mas dessa vez fez um gesto fofo. Mas não notou o sangue que estava espalhado por todo o seu corpo. Todos estavam assustados demais para fazer qualquer movimento. Hoyong começou a se perguntar se o guia havia mentido para ele. Por causa disso, a janela de status do Sage foi acionada. A janela mostrou o que Hoyong havia obtido: o olho do sábio e o guia. No entanto, por causa disso, ele subirá de nível mais lentamente do que os outros jogadores. O olho do sábio é acionado, e ele pode ser capaz de ver a janela de status de outras pessoas. Hoyong não sabia que havia outra habilidade além da janela de status do sábio. Ele se perguntou por que isso havia aparecido de repente. Então, ele viu Kun Kun. Hoyong finalmente havia percebido. Ele levantou a mão para se oferecer como voluntário. Agora Hoyong estava confiante de que o guia não estava mentindo. Kun Kun viu que ele estava no nível 1. Hoyong perguntou se seu nível é importante. Quando ele está fazendo uma boa ação. Kun Kun respondeu que não. Então Kun Kun pediu a Hoyong que o mandasse para casa rapidamente. A mulher loira tentou impedir Hoyong, pois era perigoso. Todos os outros concordaram e disseram a ele para não fazer nada imprudente. Hoyong respondeu que não havia problema, pois ele tinha um plano. Ele afirmou com confiança que eles veriam algo emocionante. Nosso MC então segurou sua espada com força e se preparou. Kun Kun estava ansioso por isso. Então, ele se transformou em um coelho musculoso novamente. Ele estava prestes a dar um soco em Hoyong. Hoyong percebeu que havia algo estranho no que Kun Kun disse. Hoyong tinha certeza de que havia 25 pessoas no espaço. Mas Kun Kun disse 24. Isso fez com que Hoyong pensasse se não seria apenas um simples engano. Hoyong conhecia o horror de enfrentar um monstro de nível 55, e o medo de que ele pudesse derrubá-los. Tudo isso foi intencional. Há uma razão pela qual Kun Kun disse o número errado de participantes. E enquanto nosso MC estava absorto em seus pensamentos, o coelho não tão bonito já havia batido a cabeça. A mulher loira gritou, e os outros ficaram assustados. O soco de Kun Kun parecia ter acertado. Mas então Kun Kun ficou confuso. Uma linha vermelha apareceu em sua parte superior do corpo. Acontece que Hoyong havia cortado sua cabeça. Hoyong sabia que, para começar, havia apenas 24 pessoas ali dentro. O homem que morreu antes era apenas um holograma humano feito por Kun Kun. Kun Kun disse que Hoyong é muito bom. O perfil de Kun Kun apareceu e foi indicado que todas as suas estatísticas eram 0. Não era sua verdadeira forma, e era apenas um holograma. Por isso, ele desaparece quando é danificado. Kun Kun anunciou que, para aqueles que tiveram coragem, que as chances estivessem a seu favor. O holograma desaparece. Hoyong suspirou. Nosso garoto pareceu calmo por um momento. Aqui. Uma pequena bola de vidro caiu. Foi indicado acima que ela contém um ponto de status. As pessoas ficaram confusas com todo o cenário. Enquanto nosso MC a pegava, perguntaram a Hoyong como ele havia descoberto. Hoyong explica que viu o sangue passar por Chai Yi-seol. O rosto e as roupas dela deveriam estar cobertos de sangue devido à proximidade. Foi assim que ele descobriu que tudo não passava de um show. Hoyong sabia que seria melhor inventar uma desculpa. Um homem de cabelos vermelhos se aproximou de Hoyong e disse que seria um desperdício para ele fazer isso. O nome desse homem é Kim Seong. Ele disse a Hoyong que ele havia tido sorte. Hoyong lhe perguntou o que ele queria dizer com isso, que seria um desperdício. Seong explicou que o fato de Hoyong ainda estar no nível 1 quando eles já haviam completado o tutorial, significava que Hoyong era muito fraco, ou que não conseguia controlar nada, o que o fazia fugir. Seong lhe disse que ele morreria rapidamente. Então, para o bem da humanidade, ele está dando a ele a chance de ceder isso a ele. Hoyong acha esse homem arrogante. Como resposta, Hoyong o absorveu e obteve um ponto de estatística. Hoyong disse a Seong que ceder não é um hobby dele. Seong respondeu que, para quem está no fundo do poço, ele é bastante ganancioso. Ele provocou Hoyong, dizendo que ele estava tentando salvar a pele por causa de seu nível. Hoyong sabia, por experiência própria, que a melhor coisa a fazer é evitar pessoas como ele. Mas ele se perguntava por quanto tempo conseguiria manter essa atitude. De repente, houve um anúncio de que o ouro inicial seria distribuído. Eles podem usar o ouro na loja, e o ouro adicional será dado de acordo com o número de monstros que eles caçaram no tutorial. Naquela área, a maior quantidade de ouro inicial de um jogador é 7,400 G. As pessoas ficaram surpresas com o fato de um deles estar recebendo essa quantia.
Seong recebeu 1,300G e reclamou que, se soubesse que isso aconteceria, teria se saído melhor. Outro jogador, Kim Jun-seong, que recebeu 1.500G, disse que não sabia quem estava em primeiro lugar, mas que achava que o prêmio seria melhor. Essa pessoa é incrível, e o prêmio 7,400G foi dado a Hoyoung. Ele foi o primeiro a chegar, mas não tem nenhum plano para revelar. Como um cara já estava com inveja de um mero ponto de status. Eles foram notificados de que a loja estava abrindo. Há 3 coisas importantes que eles podem fazer com o ouro. A primeira é comprar itens, aumentar o nível das habilidades, ou aumentar as estatísticas. Hoyoung foi notificado de que sua força foi aumentada em 9, a resistência aumentou em 6, sua agilidade foi aumentada em 13. Seu plano é ajustar todas as suas estatísticas para 20. Enquanto isso, Seong reclamou que aumentar o nível de suas habilidades é muito caro. Hoyoung decidiu aumentar o nível de sua habilidade básica de espadachim também. E mais tarde, seu corpo brilhou porque ele comprou roupas novas. Ele pensou que não poderia continuar usando seu uniforme de ginástica. Alguém então chamou a atenção de Hoyoung. Era Chae Yi-seol. Ela lhe pediu um conselho. Hoyoung perguntou por que ela estava pedindo conselhos a um nível 1. Ela explicou que, deixando de lado o nível dele, ficou impressionada com sua coragem. Yi-seol é uma curandeira de nível 3. Ela tem resistência de 4, força de 7, agilidade de 7 e sensibilidade de 15. Atualmente, ela tem 800 de ouro. Como teste, Hoyoung lhe perguntou quanto ouro ela tinha. Ela respondeu que era 800 grados. Isso confirma que ela é honesta. Mas Hoyoung precisou esconder que usava uma chave de trapaça. Ele perguntou se ela gostava de se exercitar. Ela disse que não se importava de caminhar, e Hoyoung concluiu que sua resistência era baixa. Ela concordou. Ele sugeriu que investisse em resistência, pois não usaria os itens por muito tempo, mesmo gastando ouro. Ela agradeceu e disse que seguiria o conselho. Houve um anúncio de que a missão do primeiro andar começaria em breve. Eles foram instruídos a criar seu próprio grupo de 3 pessoas. Os jogadores sem grupo serão colocados em um grupo aleatório. Eles terão 30 minutos. Hoyoung esperava que houvesse uma missão em grupo. Mas é mais cedo do que ele pensava. Jun-song sugere que, como eles podem ver os níveis uns dos outros, é melhor que digam suas classes. Os jogadores fizeram isso, e começaram a criar equipes com os jogadores que queriam. Yi-seol convidou Hoyoung para formar uma equipe com ela. Hoyoung não tinha motivos para recusar quando um curandeiro pedia para formar uma equipe com ele. Hoyoung perguntou a todos os outros, mas suas respostas foram as mesmas. Todos o recusaram. Isso o fez pensar que eles estavam incomodados com ele. E ele não poderia culpá-los, já que ele é um espadachim de combate de nível 1. E as pessoas pensariam que isso não é tão emocionante. Como os jogadores de nível 4 estão relaxados, todos já fizeram suas festas. Quanto às pessoas restantes, todas têm algum problema com elas. Ou eles eram muito fracos, ou não eram tão prestativos. O locutor lhes disse que 30 minutos se passaram, e os grupos incompletos serão preenchidos aleatoriamente. E com isso, a missão do primeiro andar começou. Quando entraram na floresta, podia-se ouvir alguém reclamando da falta de sorte. Era o Seong. Ele estava em uma equipe com um alimentador de fundo. Hoyoung não imaginava que Seong seria menos popular do que ele, mesmo estando no nível 4. Hoyoung se perguntou se seria possível cooperar com aquele cara, mas ele sabia da situação em que se encontravam. Não é uma questão de saber se é possível. Ele tinha que tornar isso possível. O céu estava limpo. Hoyoung tinha uma expressão determinada em seu rosto. Ele fará de tudo para sobreviver. A missão deles é aniquilar a tribo Kobold em 12 horas. Seong informou aos dois de forma arrogante que ele acabaria com a tribo Kobold e que eles não deveriam entrar em seu caminho. Hoyoung o lembrou de que essa era uma missão de equipe. Seong o chamou de perdedor e disse que só estava deixando que ele andasse na sua cola, então era melhor ele ficar quieto. Hoyoung suspirou e respondeu que estava bem. Ele disse que faria exatamente isso para andar na garupa de Seong e ver como é bom. Fazia parte do plano de Hoyoung ouvir Seong nesse meio tempo. Seong zombou e disse que Hoyoung faria isso de qualquer maneira. Mas ele ainda se rebelou inutilmente, no início. Seong o aconselhou a se recompor quando alguém estivesse prestes a derrubá-lo. Hoyoung lhe agradeceu pela preocupação, enquanto observava a interação entre eles. Yi-seol duvidava que o grupo fosse ficar bem. Eles tinham de concluir a missão sem problemas. Eles caminharam pela floresta e Hoyoung notou os insetos nos galhos das árvores. Ele havia observado que realmente havia muitos insetos na montanha. Mas ele notou algo estranho. Sua atenção se desviou quando alguém o chamou. Era Yi-seol. Ela queria confirmar se os monstros Kobold são fortes.
Ho-Young respondeu que há uma chance de que esses monstros sejam mais fortes do que um guaxinim de um chifre só. Mas, como eles estão no nível 1, Ho-Young tinha certeza de que isso seria controlável. Ele disse a ela que eles ainda deveriam ficar atentos, pois afinal de contas, eles são. Na Torre do Fim, apareceu um monstro marrom grande e musculoso. Até suas pernas também tinham músculos. Ho-Young ficou surpreso ao ver que se tratava de um kobold de nível 5. E é muito diferente do monstro do tutorial que eles haviam encontrado. Yeseol previu que o kobold é muito mais forte. Ela perguntou a Ho-Young o que eles deveriam fazer. Ho-Young sugeriu que verificassem os arredores primeiro, para ver se havia mais kobolds por perto. Alguém saiu do meio do mato. Esse alguém disse que Ho-Young continuava se escondendo como um covarde. Era Seong. E esse cara musculoso e com morte cerebral atacou o monstro de forma imprudente. O kobold ficou surpreso. Sayang deu um soco nele e disse a Ho-Young que era porque ele continuava se escondendo que estava preso no nível 1. Ho-Young e Yeseol ficaram surpresos com a impulsividade de Seong. No entanto, Seong parecia orgulhoso do que havia feito. O kobold rosnou para ele. Seong comentou como esse kobold ainda estava resistindo. Seong e o kobold se envolveram na luta. Ho-Young ficou surpreso com o fato de Seong ter ido até lá sozinho de forma tão descarada. Ele não esperava que ele fosse tão teimoso. Yeseol decidiu sair do esconderijo para ajudar. Ho-Young ficou grato por não haver outros kobolds por perto. A luta continuou enquanto Yeseol apoiava Seong. Ho-Young observou que o nível de Seong não era apenas para mostrar. Com a ajuda de Yeseol, Seong pode ser capaz de derrubar o kobold sozinho. Ho-Young notou que o dano causado era tão baixo em comparação com a força. Ele se perguntou se haveria algum outro ponto fraco. Uma notificação mostrou o aparecimento do guia. No guia, está escrito que, como os kobolds são monstros passivos, eles não atacarão a menos que sejam provocados. Isso significava que Seong havia mexido no vespeiro sem motivo. Ho-Young preferiu ser positivo em relação a isso. Ele se convenceu de que precisariam capturar alguns de qualquer maneira para fins de pesquisa. Então ele viu informações cruciais no guia. Enquanto isso, este ainda está lutando. E como a luta foi prolongada, Seong acionou uma habilidade de nível 1 chamada Punho de Pedra. O kobold havia se esquivado. Então, em vez disso, o ataque atingiu uma árvore, a árvore caiu e aterrissou na cabeça de outro kobold. No entanto, o kobold permaneceu de pé. Mas dessa vez, ele ficou com raiva. É um kobold de nível 6. Ele jogou fora o galho e estava pronto para atacar. Sayong sabia que estava em uma grande enrascada. Ele se perguntou o que Ho-Young estava fazendo, já que não o estava ajudando. Ele notou que Ho-Young não estava em seu lugar antes, e isso o fez pensar que ele havia fugido. O kobold rugiu alto. Yeseol decidiu intervir e arranhar o monstro com sua espada. Mas ela tropeçou e caiu de cara no chão. Ela sabia que estava condenada. Um kobold de tamanho médio pairava sobre ela. Ele estava pronto para atacá-la. Mas um objeto redondo estava voando em direção às costas do kobold. Então, Ho-Young cortou o objeto ao meio. Isso foi seguido pelo nosso mestre, usando sua habilidade básica de espadachim. Sua emboscada foi bem sucedida. O kobold ainda estava atordoado com o que acabara de acontecer. O corte em seu corpo começou a reagir. Alguns segundos depois, o corpo do kobold foi coberto por aquele líquido que fez o kobold rugir alto de dor. E então, houve uma explosão. Ho-Young recuperou o equilíbrio. A janela de notificação mostrou que ele havia eliminado o kobold de nível 6. Tanto Seong quanto Yeseol ficaram atônitos. Nosso garoto tinha uma expressão de satisfação no rosto ao derrotar facilmente o monstro de nível 6. Acontece que ele descobriu que, embora todos os insetos tenham comido as frutas, eles não tocaram em nenhuma delas. Então Ho-Young sabia que algo estava errado. Essa fruta é uma maçã venenosa. O guia informou a Ho-Young que os kobolds são vulneráveis ao veneno. Ele foi incumbido de coletar veneno das montanhas e usá-lo. Essa maçã envenenada era a chave para a missão de nível 1. Enquanto isso, Seong não parece satisfeito. Ho-Young ajudou Yeseol a se levantar, enquanto Seong parecia estar contendo sua raiva. Ho-Young compartilhou como não esperava que outro kobold fosse atraído por causa do agro. Caso contrário, teria sido perigoso se ele tivesse se atrasado. Yeseol respondeu que foi graças a ele que eles conseguiram sair vivos. Ela perguntou para onde ele tinha ido. Mais cedo. Seong entrou na conversa e insultou Ho-Young. Oi, perdedor. Depois, ele proferiu mais insultos. Por exemplo, como o Ho-Young é um maldito parasita porque estava escondido em um canto. E depois que Seong afirmou ter conseguido algumas terras, Ho-Young simplesmente se aproximou e deu o golpe final. Se-Young continuou a se queixar, enquanto Ho-Young estava atônito com sua tagarelice contínua. No fundo,
Ho-young se perguntava se Seong era realmente um lunático. Ho-young apenas suspirou. Ele sabia que, se Seong continuasse a não conseguir ler a sala, teria ainda mais dificuldades. Mais tarde naquele dia, na aldeia Kobold, Seong estava animado. Ele quer fazer jus à sua reputação de ser um nome nacional. Na cena do soco nas costas, nosso MC parecia estar se divertindo muito. Seong continuou dando socos. Yi Seol aparece e casualmente derrota os monstros. Seong foi atingido de volta pelo Kobold. Enquanto isso, Ho-young e Yi Seol faziam suas coisas ao fundo. Seong jurou que aqueles monstros nunca o deteriam. Ele continuou lutando, mas ficou incomodado quando Yi Seol e Ho-young eliminaram facilmente os Kobolds. Isso fez com que Seong se perguntasse como eles estavam conseguindo fazer isso tão facilmente, enquanto estava distraído. Um Kobold atingiu Seong na cabeça. Ele caiu no chão. O Kobold pisou nele e Seong reclamou que estava doendo. Ele cobriu a cabeça enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. Ele queria que alguém o ajudasse. Por fim, ele sentiu que a surra havia parado. O Kobold ameaçador havia sido cortado, e as partes de seu corpo explodiram. Seong observou enquanto os pedaços do objeto caíam no chão. E então Ho-young se colocou diante dele. Ho-young disse a Seong que ele havia assumido o controle do passeio no lugar de Seong. Em seguida, ele lhe perguntou como foi a viagem. Se-yong ficou sem palavras. Depois, fez uma expressão de felicidade no rosto. Inesperadamente, ele chamou Ho-young de seu amado irmão mais velho. Isso chocou tanto Ho-young quanto Yi Seol. Com isso, eles concluíram a missão com sucesso. Ho-young, Yi Seol e Seong voltaram ao saguão. Seong lamentou chamar um novato de nível 2. Sir Yi Seol parabenizou Ho-young por subir de nível. Seong estava preocupado que, se a notícia vazasse, seria seu fim. Mas Seong honra suas palavras. Seong segurava sua raiva, o que lhe dava uma postura estranha, fazendo Ho-young pensar se precisava ir ao banheiro. Yi Seol notou que ninguém havia chegado ainda. Ela especulou que eles poderiam ser os primeiros. Ho-young disse que eles passaram mais rápido do que os outros porque, por sorte, conseguiram encontrar o ponto fraco do Kobold. O fato de que eles poderiam estar em primeiro lugar chamou a atenção de Seong. Yi Seol discordou que foi sorte, pois foi graças às habilidades de observação de Ho-young. Ela admitiu que nunca teria pensado em usar veneno. Ho-young respondeu humildemente que, se não fosse pelo apoio dela, teria sido mais difícil. No fundo, Ho-young se sentiu como uma fraude. Mais tarde, outros jogadores chegaram. Ho-young estava curioso para saber se era o grupo de Kim Jun-seong e Seo Jun-ho. Ele especulou que esses jogadores também devem ter encontrado as maçãs. Isso o fez pensar sobre os outros grupos. Se eles conseguiriam voltar bem. Por fim, outro grupo voltou. Havia 2 pessoas e uma delas estava ferida. Elas caíram no chão, enquanto eram elogiadas por seu trabalho árduo. Iseol se aproximou deles e perguntou sobre a terceira pessoa do grupo. O membro do grupo chorou ao dizer que só restavam os 2. As buzinas tocaram. Era um sinal de que a missão do primeiro nível havia sido concluída por todos os participantes. Iseol gritou: "Espere, já que tem alguém que ainda não voltou." Mas a voz no alto-falante respondeu que, no total, 6 pessoas voltaram vivas e 8 jogadores não voltaram. Ho-young esperava que fosse difícil para todos voltarem vivos. Mas saber que há 8 pessoas mortas já é pesado. Isso o fez pensar em quantos mais morreriam antes de chegarem ao topo. Sistema os informou sobre o início dos cálculos para a missão de nível 1. Ele contou os grupos que sobreviveram e os que passaram do primeiro nível. Os primeiros receberão 1000 moedas de ouro cada. Ho-young recebeu 2000 gems por ambos os bônus. Ele achava que era pouco em comparação com o tutorial, mas os ouros são uma espécie de seguro para sua sobrevivência futura. Ho-young sabia que precisava economizar o máximo que pudesse. Ho-young ouviu os outros jogadores perguntando qual grupo havia chegado primeiro. Ho-young não teve escolha a não ser revelar, já que o grupo que voltou em segundo lugar já sabia. Ele estava prestes a dizer isso quando Seong se antecipou a ele. Mas então, Seong afirmou arrogantemente que era um resultado óbvio para a outra parte e que não deveria ficar muito triste. Os outros jogadores ficaram surpresos com o fato de o grupo de Seong ter ficado em primeiro lugar. Seong provocou o cara que disse isso porque se sentiu insultado com a reação dele. Ele perguntou se o cara estava bravo porque eles ficaram em primeiro lugar. Ho-young ficou em silêncio. E no fundo, ele supôs que Seong havia esquecido o fato de ter sido espancado por aqueles kobolds. Ho-young se sentiu aliviado porque isso diminuiu a atenção sobre ele ou não. Porque as pessoas o insultavam por ter aterrissado em primeiro lugar, apesar de estar apenas no nível 2.
Eles achavam que Hoyung havia se empolgado. Iseol estava prestes a defendê-lo, mas ele a impediu colocando a mão em seu ombro. Ele lhe disse que não havia problema, pois eles não iriam ouvir de qualquer forma. Hoyung sabia que tinha que mostrar a eles. Junong chamou a atenção de todos e lhes disse para se concentrarem em sua sobrevivência. Jun Song está agora no nível 8 com uma classe de arqueiro. Ele é considerado um dos jogadores de nível mais alto da região. Seo Junyo Second Emotion é um espadachim de combate de nível 8, e também é um dos melhores jogadores da região. Ele disse a todos que devem continuar lutando pelo bem das pessoas que faleceram. Os outros jogadores concordaram e o moral subiu. De repente, o fogo azul da tocha apagou e surgiu uma luz vermelha, pintando todo o saguão e trazendo um alerta. As pessoas começaram a ficar nervosas. Uma notificação apareceu, informando que a taxa de sobrevivência do primeiro nível da região, C2567, está abaixo da média. Por isso, uma missão de penalidade está sendo implementada. Foram informados de que a missão de morte começaria em breve. Deviam escolher um candidato e o jogador com mais votos executaria a missão. O cronômetro de 5 minutos apareceu. Se não escolhessem, votariam em si mesmos. Foi quando perceberam que votar significava algo. O cronômetro começou. Os jogadores sabiam que isso significava morte para eles. Eles olharam em volta, sentindo-se assustados e pressionados a votar em alguém. Até que Yeseol disse que se todos votassem em si mesmos, ninguém teria que fazer a missão de morte. Faltando 2 minutos e 15 segundos, um jogador argumentou que todos eles poderiam acabar tendo que fazer a missão de morte. Então, outro jogador interferiu e disse que não era hora de discutir. Eles entraram em pânico porque o tempo ainda estava passando. Faltava apenas 1 minuto e 31 segundos. Então, uma garota apontou para Hoyong. Eles notaram que Hoyong recebeu um voto de Seo Jun-ho. Yeseol ficou preocupada. Eles disseram que isso era muito cruel. Um jogador argumentou que ninguém disse que o voto seria anônimo. Junho pediu desculpas a Hoyung. Ele argumentou que eles precisavam escolher. Hoyung tinha uma expressão de nojo ao afirmar que já esperava isso, dada a atmosfera. Mas ele ficou um pouco surpreso, pois afinal, não queria morrer. Jun-ho estremeceu ao ouvir isso. Iseol tentou convencer todos a votarem em si mesmos. Mas Hoyung lhe disse que isso não funcionaria. Ele explicou que, como Lee Jae-cheol mencionou, eles não sabiam se isso funcionaria. E acrescentou que a confiança já havia sido quebrada. À medida que o tempo passava, os votos acima da cabeça de Hoyong aumentavam 1 a 1. Ele se convenceu de que havia mais de um motivo. Mas a maior razão para isso era o fato de ele ser um jogador de nível baixo. Os jogadores haviam perdido a noção de sociedade, que os fortes deveriam proteger os fracos. Iseol ficou furiosa. Ela disse a todos que eles eram cruéis, mas os jogadores responderam que não tinham escolha, pois não queriam morrer. Uma jogadora reiterou que Hoyong teria morrido de qualquer forma, dado o seu nível. Lentamente, as máscaras de cada pessoa caíram e as pessoas revelaram seu verdadeiro eu quando faltava apenas 1 segundo. Seong se desculpou com um sorriso largo e mostrou um polegar para baixo. Ele também votou em Hoyung. Esse evento foi um lembrete cruel de que o mundo do fim havia de fato chegado. O orador anunciou que todos os votos haviam sido dados. Com isso, o portal para a missão de morte está se abrindo. Hoyung observou o portal vermelho se abrir, todos estavam começando a ficar nervosos. Yeseol era o único que estava genuinamente preocupado com Hoyong. Enquanto Seong estava feliz porque era uma boa despedida, Hoyong tinha uma expressão sombria no rosto. O cordeiro sacrificial foi escolhido e o altar foi montado com rostos de culpa e alívio atrás dele. Hoyung não teve escolha, a não ser subir o Calvário. Só que no topo do Calvário, não há morte. O guia mostrou a Hoyong que a participação na missão de morte é recomendada. Ele terá uma grande chance de concluir a missão, e uma recompensa satisfatória o aguarda em vez da morte. O que aguarda Hoyung é um deleite delicioso. A tocha queima com uma chama azul. Todos estavam esperando em silêncio no saguão. Seong e Yeseol estavam sentados lado a lado, e alguém se aproximou deles para perguntar se estavam se sentindo bem. Era Jun Seong. Ele expressou sua tristeza e arrependimento por ter se separado daquela maneira. Por mais curto que fosse, eles os consideravam companheiros que cuidavam um do outro. O outro, Seong, o dispensou e lhe disse que ele tinha o que merecia. Jun Song perguntou o que ele queria dizer. Seong explicou que, olhando para o nível do Hoyong, a resposta é óbvia. Ele afirmou explicitamente que tudo o que Hoyong fez foi se beneficiar dele enquanto ele carregava o grupo.
Yi Seol argumentou que foram as habilidades de Ho-young que os ajudaram a cumprir a missão. Seong negou e disse que Ho-young teve apenas sorte. Ele acrescentou que Ho-young desferiu o golpe final quando estava com o kobold abatido. Yi Seol ficou surpreso com suas afirmações. Então ela perguntou se ele tinha certeza de que Ho-young não o salvou de quase morrer. Seong não conseguiu responder a isso. Isso fez Se-yong pensar no desempenho de Ho-young. Ele se perguntou se Ho-young tinha uma habilidade que lhe permitia mudar o nível que ele mostrava. Ele agora está bastante preocupado com a possibilidade de Ho-young voltar vivo. Jun Seong expressou sua opinião pessoal, dizendo que esperava que Ho-young fosse tão bom quanto Yi Seol faz parecer. Porque dessa forma, Ho-young teria pelo menos uma pequena chance de conseguir voltar. Yi Seol se lembrou de como Ho-young está determinado a deixá-los ver do que ele é capaz. Isso fez Yi Seol enxugar as lágrimas, e com convicção, ela disse que acredita nele. Ela está confiante de que Ho-young voltará em segurança. Jung sorriu para ela e respondeu que tem certeza de que Ho-young conseguirá voltar em segurança. Do outro lado do portal, os corvos voavam. A área parecia um assentamento. Quando Ho-young olhou ao redor, era onde os kobolds estavam estacionados antes. Ele não pôde deixar de achar o lugar assustador. Ele deu uma olhada no guia anterior. Ho-young havia pensado em votar em si mesmo se as coisas não dessem certo. Mas é bom que tudo pareça estar indo do jeito dele. Mas ele ficou meio irritado quando se lembrou de Seong. O sistema informou a Ho-young que o grupo de caça da tribo Kobold havia retornado. Havia vários kobolds ameaçadores. Ho-young havia notado a chegada deles. Entre esses kobolds, há um gigantesco. Ho-young foi informado do início da missão de morte. Ele foi incumbido de matar o chefe e o grupo de caçadores que estão furiosos com a morte de seus companheiros de tribo. O chefe é um kobold de nível 12. Em resumo, há um monstro-chefe em uma missão de morte. O guia informou a Ho-young que o chefe kobold é o monstro-chefe da masmorra. E como outros kobolds, ele é fraco a veneno. Ho-young esmagou a maçã envenenada em sua mão. Ele deixou o suco pingar em sua espada, enquanto pensava que o chefe era um oponente quase impossível. Se fosse qualquer outra pessoa, ele teria simplesmente aceitado seu destino. O kobold atacou Ho-young. Felizmente, Ho-young foi rápido em seus pés. Sua espada arranhou a mão do kobold. E a habilidade básica de espadachim de nível 2 foi ativada. Ele havia derrotado vários kobolds. Ele sabia que o resultado seria diferente, pois foi ele quem foi enviado para lá. Todos os personagens secundários haviam sido eliminados. Ele decidiu dar uma olhada em como era o monstro-chefe de uma missão de morte. Ele o atacou com sua espada. Mas o monstro-chefe a desviou. Ele minimizou o impacto ao recuar no momento do impacto. Ho-young nunca esperou que um monstro tivesse tais habilidades, mas isso é de se esperar em uma missão de morte. Monstro da morte. Ele ficou confuso quando o monstro-chefe se virou e correu para longe dele. Ho-young o perseguiu. Era uma criatura tão patética. Isso fez com que Ho-young se perguntasse como poderia ser um monstro-chefe. Quando Ho-young estava perto o suficiente, ele o cortou com sua espada, fazendo com que seu HP caísse para 32%. Ele se perguntou se era uma fase bônus que qualquer um que fosse enviado para lá teria que passar. Mas de qualquer forma, é uma coisa boa para ele. Então ele acabou com o monstro-chefe com um poderoso golpe. Mas então ele notou algo em seu ombro. O monstro-chefe ficou parado em silêncio. Ho-young o observou atentamente. A lua havia se tornado vermelha. Os olhos do kobold também ficaram vermelhos. De repente, ele brandiu sua espada, cortando Ho-young no ombro esquerdo. Enquanto isso, Se-yong disse que eles não podem fazer nada com alguém que já está morto. Então, ele se ofereceu para levar os jogadores ao próximo andar. Yi Seol rezava pela segurança de Ho-young, enquanto Jun Seong pensava profundamente. Seong ficou irritado e perguntou por que Yi Seol rezava por alguém que já estava morto. Isso a irritou, e ela gritou com ele, dizendo que ele devia ter consciência. Ela perguntou o que ele faria se Ho-young voltasse seguro. Seong insistiu que o cara não sairia vivo. Yi Seol perguntou se ele realmente insistiria nisso. Seong defendeu que não havia dito nada errado. De repente, alguém mencionou o aparecimento de um portal. Todos se voltaram para ele e viram Ho-young saindo. Seo Jun-ho ficou encantado, enquanto Jun-song ficou surpreso. Ho-young tinha um ferimento que ia do peito até o ombro esquerdo. O alto-falante anunciou que o jogador que participou da missão de morte voltou vivo. Ho-young sorriu para eles com confiança e anunciou que estava de volta. Anteriormente, o guia informou a Ho-young para ter cuidado, pois as habilidades do Kobold Shifting aumentam quando os olhos ficam vermelhos. Isso aconteceu antes, e Ho-young foi ferido no momento em que seus olhos ficaram vermelhos. Ele foi encurralado enquanto seu HP estava diminuindo lentamente. Ele sabia que tinha que parar o sangramento.
O HP do monstro-chefe continuava diminuindo por causa dos danos causados pelo veneno. Mas como estava quase morrendo, ele ficou furioso e mais cruel. Nosso MC sabia que só precisava de um bom golpe, e tudo estaria acabado. Ele entrou em pânico quando o monstro se aproximou. A espada do monstro-chefe estava pronta para esfaqueá-lo, e seu ataque fez um buraco no centro do tronco da árvore. Felizmente, Hyo-young se esquivou. Ele notou como ela fazia facilmente um buraco em uma árvore como se fosse um tofu macio. E então, ele percebeu algo. Embora a espada não seja capaz de cortar uma parede, um prego pode perfurá-la. Ele percebeu que, inconscientemente, poderia estar pensando que a espada era uma arma apenas para cortar. Mas ele pensou em outra coisa, e decidiu tentar. Ele usa o impulso do monstro-chefe enquanto ele corre em sua direção, e acrescenta seu próprio peso a ele. O monstro-chefe se preparou para atacar, e em um movimento rápido, saltou alto, aterrissando na frente de Hyo-young. Uma esfera azul apareceu, e Hyo-young se concentrou nela. Em um determinado momento, o monstro-chefe foi atingido. Depois disso, Hyo-young sorriu porque sua ideia funcionou. Ele foi informado de que a facada foi adicionada ao seu nível 2 de espadachim básico. E com isso, ele concluiu a missão de morte. Até o presente momento, alguém se aproximou apressadamente de nosso mestre. Hyo-young imediatamente percebeu quem era, e foi pego de surpresa. Era ninguém menos que a waifu número 1, Yeseol. Ela correu em direção a ele como se fosse abraçá-lo. Mas, para sua surpresa, algo entrou em sua cabeça. Mas, para sua surpresa, algo surgiu em sua frente, e a apertou. Como resultado, ela acidentalmente caiu no chão e rolou para trás. Ela estava muito confusa. Teria sido o momento perfeito para o início de uma história de amor, mas foi interrompido. Acontece que Se-young já estava abraçando Hyo-young. Hyo-young parecia enojado. Se-young disse a Hyo-young que tinha fé que ele voltaria. Esse cara com morte cerebral sabia que tinha feito besteira por pensar que Hyo-young não sobreviveria àquela missão. Ele o abraçou e passou manteiga nele como se fossem próximos. Hyo-young cerrou o punho em uma tentativa de lhe dar uma surra. Então, outra pessoa se aproximou dele. Foram esses jogadores que votaram nele. Eles perguntaram se ele realmente havia terminado a missão. Um jogador de nível 4 chamado Lee Byung-cheol disse que está feliz por Hyo-young estar bem. Mas ele está curioso. Como Hyo-young cumpriu a missão, ele espera que ganhe muito dinheiro. Mas ele notou que o nível de Hyo-young não mudou. Outras pessoas também notaram isso. Eles se perguntaram se era um mod como o do coelho. Hyo-young se sentiu mal. Ele pensou que estava acostumado, mas o mundo quer que os fracos fiquem fracos. Hyo-young lembrou do passado, quando tirou boas notas. Foi o melhor no exame intermediário, e começaram a fofocar. Presumiram que ele trapaceou, por ser um órfão. Para Hyo-young, o mundo não deixava uma minhoca se mexer. Os jogadores tinham muitas especulações sobre seu desempenho. Supunha-se que ele estivesse escondido em algum lugar e esperasse um pouco antes de sair, como no tutorial. E Hyo-young sentiu que um verme queria ser pisado e esmagado. Hyo-young sabia muito bem que pessoas preconceituosas não mudam suas perspectivas facilmente. Ele parecia irritado, mas a atenção dele se desviou para alguém que gritava para eles não abrirem a boca sem pensar. Era a melhor garota da cidade. Quero dizer, Taoer Yeseol. Ela perguntou a eles por que continuam duvidando de Hyo-young quando ele já provou que sobreviveu à missão de morte. Hyo-young prestou atenção nela. Em seguida, Se-young também agiu de forma diferente. Ele concordou apaixonadamente com Yeseol. Ele disse que aquelas pessoas não só deixaram de realizar uma festa para comemorar o glorioso retorno de seu irmão mais velho, o mais forte do universo, como também ousaram arruinar o clima. Se-young perguntou se eles haviam perdido a cabeça. Mas, para eles, parecia que Se-young era um lunático. Mesmo assim, Hyo-young se sentiu tranquila. Hyo-young achava que todos precisavam sobreviver na torre, e se ele quisesse isso, teria de mostrar algo convincente. Ele chamou a atenção deles e disse que tinha algo a lhes mostrar. Nosso MC pegou a espada indomável. É uma espada vermelha rara com um poder de ataque de 115%. As pessoas ficaram impressionadas. Eles verificaram sua espada, e não havia nenhuma informação que aparecesse. Jun Seong disse que estava surpreso com o fato de Hyo-young ter mantido a maçã envenenada com ele. Ele concordou que, como Yeseol disse, Hyo-young é realmente extraordinário. Hyo-young respondeu que ele apenas teve sorte. Jun-cheong disse que a recompensa de um grande item é muito mais valiosa do que alguma exp como ajuda para sua sobrevivência. Hyo-young concordou com essa afirmação. Nossa sobrevivência. E ele disse a todos que haviam se esquecido de algo. Com uma expressão sombria, ele os lembrou do fato de que todos eles quase o levaram à morte. Isso deixou todos nervosos.
Yeseol ficou sem palavras. Enquanto isso, Jun-ho tremia. E então concordou com Ho-young. Ele parecia arrependido quando admitiu que justificou o fato pensando que não havia como evitar. No final, foi puro egoísmo, pensando que tudo bem desde que não fosse ele. Ele acrescentou que, embora eles soubessem que votar nele quando ele era o que tinha o nível mais baixo, era o mesmo que silenciosamente visá-lo, ele admitiu que eles o levaram a uma situação mortal para que eles pudessem viver. Jun-ho se desculpou. Ele estava chorando enquanto se curvava. Ele também disse que estava feliz por Ho-young ter voltado vivo. Houve um breve momento de silêncio. Uma mulher o quebrou, expressando sua irritação pelo fato de Jun-ho não precisar ir tão longe, já que eles precisam de alguém para ir de qualquer maneira. E ela descartou o evento como sendo bom, já que Ho-young voltou com um item raro de qualquer maneira. Jun-ho não conseguia acreditar nessa mulher. Junho ficou furioso quando perguntou a essa mulher, chamada Seo Yoon-jin, se ela não sentia o mínimo de culpa, mas ela respondeu que não era para ele dizer isso. Quando ele votou na Ho-young antes de qualquer outra pessoa, Jun-ho não tinha nada a dizer sobre isso. A Ho-young interveio e disse a eles por que ele havia mencionado o assunto. Ele deixou claro que não era para repreendê-los, mas para impedir que essas coisas acontecessem novamente. Ele sabia que eles deviam ter percebido isso durante a votação da missão de morte. Mas a torre está tentando dividi-los. Está provocando desconfiança entre eles, causando conflitos, e provavelmente gostando de mandá-los para o caminho da ruína. Todos ficaram atônitos depois de ouvir isso. Ho-young continuou a dizer que o fato de ele ter retornado vivo da missão de morte era uma oportunidade, pois ele já havia provado que a missão deles era a melhor. As ações podem desafiar as intenções da torre. Jun-song lhe perguntou se ele tinha planos para o futuro. Ho-young afirmou que procurará maneiras de fazer com que o maior número de pessoas sobreviva e continuará escalando a torre. Ele os encorajou dizendo que subirão cada vez mais alto e quando chegarem ao fim, um dia poderão recuperar suas vidas. As pessoas acreditaram nele. Yeseol gritou que isso só seria possível quando todos dessem as mãos. Ho-young concordou com ela. Jun-ho olhou para Ho-young com brilho nos olhos. Ele percebeu que eles não deveriam julgá-lo por algo trivial como seu nível. De repente, o coelho apareceu. Ele disse que era uma pena porque essa missão era um jogo de sobrevivência. Todos ficaram surpresos ao ver a Kun-kun novamente. Ho-young quis esclarecer o que Kun-kun queria dizer com missão de sobrevivência. Kun-kun explicou que a missão do nível 2 seria entre os 15 jogadores daquele lugar. Todos tinham uma expressão de condenação. Haverá uma batalha real. Kun-kun disse que, por ser um nível mais baixo, será só um gosto suave. Ele explicou as regras. Na missão nível 2, haverá 16 jogadores e 16 doppelgangers, totalizando 32. Para passar, derrube todos os doppelgangers. Eles terão as mesmas estatísticas e memórias de jogo. Portanto, não será fácil. E a regra mais importante é a última. Não há recompensa para o jogador que derrubar um doppelganger. Mas se um jogador fizer a quilha de um jogador, essa pessoa poderá obter pontos de estatísticas e ouro. Em outras palavras, a missão pode ser uma oportunidade para eles. Os jogadores reclamaram que não era uma oportunidade porque, basicamente, eles estavam sendo instruídos a se killarem uns aos outros. Kun-kun acrescentou que, a cada 30 minutos em que não houver kill, todos serão imediatamente convocados para o lobby e enfrentarão uma grande desastre. Uma luz roxa atingiu o centro do saguão. Algo estava saindo. Mostrava uma grande mão monstruosa. Ho-young teve uma ideia do que era. Seu nível é desconhecido. Eles disseram a Ho-young para sair do caminho. Mas ele estava imobilizado pelo choque. Ele sabia que não havia como lutar contra ele. Houve uma forte explosão. Isso criou uma bagunça no saguão. Todos foram encontrados no chão. Ho-young agarrou Yeseol e Jun-ho para se abaixarem. O monstro parecia forte e assustador. Ho-young sabia que era um feitiço para o desastre. Os outros tremeram de medo. Eles não tinham esperança de lutar contra aquele monstro. Ho-young observou que todos entraram em pânico, piorando a situação. O monstro estava prestes a lhes dar um soco. Seu alvo só conseguia gritar. Felizmente, Ho-young veio em seu auxílio. Ho-young reclamou que a missão do segundo andar ainda não havia começado. Ele se perguntou o que esse monstro estava tentando fazer. Kun-kun, sarcasticamente, também se abaixou e reclamou que ele é assustador. Ho-young se lembrou das instruções. E especulou que Kun-kun estava fazendo um show para que eles levassem a missão a sério. Isso significa apenas que é uma amostra de como as coisas serão. Ho-young entendeu que ela não estava tentando prejudicá-los de fato. Mas, naquele exato momento, 3 pessoas foram lançadas ao ar por causa do impacto. Depois disso, eles tentaram se defender do monstro. Jun-sung soltou suas flechas enquanto Seong jogou pedras.
Eles apontaram para a mão gigantesca do monstro, mas notaram que nada estava acontecendo. Não importava quantas vezes atirassem nele. Isso fez com que Ho-Young pensasse que não era apenas para se exibir, mas que realmente pretendia matá-los. Yi Seol informou a Ho-Young que ela não tinha mais mana, pois continuava curando os jogadores. Ho-Young percebeu que ninguém havia morrido ainda, mas sabia que não duraria. Jun-Ho alertou sobre um novo ataque. Ho-Young mandou todos se afastarem. Não era hora de se preocupar com opiniões alheias. Jun-Ho gritou para Ho-Young sair, mas ele se preparou para lutar, focado em impedir o ataque, ou todos morreriam. Com a sinergia entre a espada indomável e a facada, Ho-Young se preparou quando o punho se aproximou, reuniu toda a sua força e ficou esperançoso. Ele usou uma estocada no momento certo e desejou que ela tivesse algum tipo de efeito. Isso criou uma grande rajada de vento acima deles. Todos ficaram surpresos. Até o nosso garoto ficou atônito. Quando absorveram o que havia acontecido, aplaudiram. Aplaudiram seu nome, enquanto Ho-Young ainda estava confuso com a força da espada. Era diferente de tudo o que ele havia experimentado até agora. Em seguida, apareceu uma janela de notificação. Ela informa a Ho-Young que ele ficará em um estado de exaustão por 3 minutos, porque usou a força além de seus limites. Isso explica por que o nosso MC parecia tão exausto. Tudo o mais desaparece quando ele cai no chão. Ele sabia que estava fudido. Mais tarde, ele abriu os olhos lentamente e viu todos ao seu redor. Ele foi informado de que seu estado de exaustão havia desaparecido. Todos estavam preocupados com ele. Jun-Ho expressou como ficou tocado pelas ações de Ho-Young. Ele não conseguia acreditar que Ho-Young agiu tão humildemente apesar de ser tão forte. Foi engraçado como Jun-Ho mencionou que a cerimônia de desmaio que Ho-Young realizou foi perfeita. Ho-Young perguntou o que havia acontecido. Ele perguntou sobre o grande desastre. O coelhinho disse que foi enviado de volta. Ele explicou que os jogadores deveriam ter um gostinho. Kun-Kun achou que não era tão emocionante. Todos são amigáveis, apesar do perigo. Uma quilha a cada 30 minutos significa que as pessoas estão ao lado de Ho-Young. Kun-Kun deu um sorriso diabólico ao dizer que aquelas pessoas poderiam ser as únicas a matá-lo. Todos sentiram o peso da pressão e ficaram assustados. Então Kun-Kun foi embora. Sem mais nem menos, o portal desapareceu e todos ficaram atônitos. Ho-Young não esperava que a torre fosse óbvia em suas intenções. Ele se perguntou se há algo que eles possam fazer a respeito. A chama azul da tocha continua a arder. Junho perguntou se ele havia entendido bem. Que se eles não conseguirem encontrar os doppelgangers, eles terão que se matar uns aos outros. Já Ryol gritou que eles precisam encontrar uma maneira de lidar com isso rapidamente. Alguém sugeriu que eles colocassem uma marca um no outro. Mas isso não funcionará, pois os doppelgangers compartilharão suas memórias. Eles continuam pensando no que podem fazer até que uma pessoa chama a atenção deles. Era Ho-Young, e ele os informou que tinha algo em mente. Yi Seol perguntou sobre isso. Ho-Young começou a falar algo sobre a missão. Ele declarou uma tarefa importante que só ele faria. Todos ficaram surpresos ao ouvir isso. Ele os instruiu para que todos os outros não fizessem nada e se reunissem no lugar mais alto do segundo andar. Se houver alguém que faça isso além dele, considere essa pessoa um sósia, e trabalhem juntos para derrotá-lo. An Se-Chang, um soldado de nível 9 e ex-membro das Forças Especiais que também é especialista em sobrevivência, perguntado se esse era o plano dele. Yun-Jin questionou por que eles deveriam seguir o plano dele. Ho-Young os lembrou do que Kun-Kun havia dito, que não há recompensa para o jogador que derrubar um doppelganger. Mas, se um jogador fizer a quilha de um jogador, ele poderá obter pontos de estatísticas e ouro. Isso significa que as pessoas que estão ao lado deles podem ser as que os aniquilarão. Embora as instruções estejam pedindo que eles lutem contra doppelgangers, o que a torre realmente quer é que eles matem uns aos outros. Ho-Young disse que não quer mais ser manipulado pela torre, então ele acha que essa é a melhor solução. Yun-Jin contestou essa ideia, mas Jun-Sung concordou com Ho-Young. Ele acredita que eles poderiam reduzir o máximo possível os danos causados a eles. Eles estavam preocupados porque Ho-Young pediu que eles deixassem o papel para ele. Isso o fez questionar se Ho-Young tem um meio de diferenciar os doppelgangers. Ho-Young sorriu em sua mente. Ele pensou, claro que sim. Alguns momentos depois, a missão do segundo andar estava começando. Eles foram instruídos a killing pelo menos uma pessoa a cada 30 minutos. Seong zombou. Ele se queixou de não fazer nada. Ele acha que é muito imprudente. Ele também se queixou de escalar montanhas. Então ele percebeu algo e se escondeu atrás de uma árvore. Quando sentiu que havia alguém atrás dele,
A pessoa chamou seu nome. Era o Ho-young. Nosso mestre de cerimônias lhe disse que ele era um cara grande, então não havia como não vê-lo atrás da árvore. Seong ficou satisfeito ao ver que era apenas seu irmão mais velho. E então, antes que ele pudesse terminar de dizer que achava que era um sósia, ele já havia sido cortado ao meio por Ho-young. Ele era simplesmente implacável e frio. Mais cedo, Ho-young informou a todos que somente ele faria o corte, e quando a missão estava começando, eles foram instruídos a matar pelo menos uma pessoa a cada 30 minutos. Ho-young ficou ali, olhando para sua tela. O guia o informou que o primeiro entre os jogadores a atingir um determinado nível de estatísticas e sensibilidade receberá sentidos impecáveis como recompensa por ser o primeiro a alcançar essa conquista. A habilidade ajudará a identificar os doppelgangers em seu interior. Na verdade, Ho-young estava um pouco assustado depois de dizer que estava confiante em diferenciar quem era um sósia. Naquele momento, essa habilidade apareceu em um momento perfeito, mas ele gastou uma grande quantidade de ouro que o fez pensar em quantos atributos precisaria colocar nela. Mais tarde, ele foi informado de que foi o primeiro a atingir um nível de estatística de 50 em sensibilidade. Ele tinha obtido sentidos impecáveis. Ho-young se divertiu. Sentidos impecáveis significa que seus 5 sentidos serão extremamente desenvolvidos. Ele será capaz de obter informações detalhadas sobre uma pessoa, desde que ela esteja em um determinado raio de distância. Hae-young finalmente obteve a habilidade depois de gastar metade do ouro que tinha. Parecia que todo o seu corpo havia recebido um filtro de sentidos aprimorado. Seus pensamentos foram interrompidos quando ele ouviu alguém murmurando. A voz parecia familiar. Sua visão lhe permitia ver a pessoa mesmo de longe. Era Seong. E ele podia ouvir claramente suas reclamações. Ho-young ficou surpreso por poder ouvi-lo apesar de estar a 500 metros de distância dele. E então ele sentiu o cheiro de algo. Era tão ruim que quase o fez vomitar. E então ele sentiu o cheiro de Sayong. Seus sentidos aprimorados o fizeram enxergar sua verdadeira natureza. Foi então que ele soube que o bastardo era um sósia. De volta ao tempo presente, o sistema os informou que um doppelganger havia morrido. Agora, há 16 jogadores e 15 doppelgangers. Eles foram instruídos a matar pelo menos uma pessoa em 30 minutos. Ho-jung se lembrou de como o doppelganger agiu como uma pessoa real até o momento em que morreu. Agora, Ho-young se sentia mal por tê-lo killing. Por outro lado, agora ele podia confirmar sua capacidade de diferenciar os doppelgangers. Ele só esperava que os outros estivessem seguindo suas instruções. Graças à concordância de Jun-song, parecia que todos haviam concordado em seguir o plano. Mas não há como dizer o que poderia acontecer em tempo real. Ho-young esperava que nada acontecesse até que eles chegassem a um lugar alto no mapa. De repente, houve uma notificação de que um jogador havia morrido. Ho-young ficou pálido. Agora restam 15 jogadores e 15 doppelgangers. Ho-young ficou surpreso com a notícia. Ele se perguntou se os doppelgangers começaram a quelar pessoas ou se um jogador fez isso. Se Seong criou problemas. Ele pensou profundamente sobre quem fez isso, mas aceitou que não tinha como descobrir. Correu rápido para encontrar a quilha. Subiu em uma árvore. Amaldiçoou por ter matado outro doppelganger. Outro jogador também foi derrubado. Agora restam 14 jogadores e 14 doppelgangers. Ho-young se perguntou onde estava o killer. Então ele sentiu algo. Ele olhou para a direita e viu uma cena de crime. O doppelganger de killer estava lá. Finalmente, Ho-young o havia encontrado. Ho-young correu em direção a ele. Ele correu o mais rápido que pôde. Ele viu um Go-young-woo de nível 5. Então, não hesitou em derrubá-lo. O sistema havia sido informado de que um doppelganger havia morrido. Agora há 14 jogadores e 13 doppelgangers. Ho-young imaginou que seu doppelganger era o killer. Mas era diferente do que ele esperava. Ele está feliz por tê-lo derrubado antes que causasse mais danos. O cadáver recente é de Lee Byung-chul, nível 4. Ho-young desejou que sua alma descansasse em paz. Mas então, Ho-young notou algo estranho. Ele sabia que a arma de Yong-woo era uma espada cega. Mas o ferimento de Byung-chul não foi infligido por uma espada. Isso o fez pensar que esse tipo de ferimento era causado por outra arma. Então ele viu Jun-song de longe. Jun-song estava pronto para soltar sua flecha. E essa era exatamente a arma que havia causado o ferimento de Byung-chul. Ho-young se escondeu. Ele foi pego de surpresa com a possibilidade de haver outro culpado. Jun-seong perguntou: "Quem está aí?" Ho-young sentiu que ele era um jogador. E então, ele viu que havia uma flecha presa no ombro de Jun-seong. Isso fez com que Ho-young se perguntasse se era o doppelganger de Jun-seong. Ho-young se aproximou dele e perguntou se ele estava bem. Jun-seong lhe disse para parar por aí. Esse cara admitiu que não queria suspeitar dele.
mas ele não tinha como saber quem era o doppelganger. Ele lhe pediu que mantivesse uma distância segura. Ho-young apontou para Yong-woo e informou a Jun-song que era o sósia que ele havia derrubado recentemente. Ele disse isso esperando que fosse o suficiente para Jun-song perceber que ele não é um sósia. Jun-song estava pensando. Por fim, ele soltou a respiração que estava prendendo. Ele sabia que era realmente Ho-young. Ele aconselhou Ho-young a tomar cuidado com seu sósia. Mas antes que pudesse terminar a frase, ele perdeu a consciência imediatamente. Ho-young correu para seu lado, enquanto gritava seu nome em voz alta. Ho-young o ajudou a andar segurando seu braço. Ho-young o observava atentamente. Jun-sung pediu desculpas. Ele disse que, se não tivesse deixado seu sósia escapar, outras pessoas não teriam morrido. Ele se sentiu mal por ter causado problemas a todos. Quando ele pensa em outra pessoa que se parece com ele andando por aí e prejudicando as pessoas, é muito horrível. Ho-young respondeu que não era culpa dele o fato de todos serem apenas vítimas da torre. A Ho-young o aconselhou a se concentrar em escapar da torre com vida. E então Ho-young sentiu algo. Ye-seol e Jun-ho apareceram. Ye-seol estava em lágrimas por saber que eles estavam a salvo. Ela estava preocupada porque tinha ouvido falar que os jogadores tinham morrido. Jun-ho também chorou por causa disso. Ela se ofereceu para curar Jun-seong. Mas então, Ho-young bloqueou seu caminho e disse a Jun-song para voltar. Porque esses dois são doppelgangers. Jun-song não conseguia acreditar. Ao mesmo tempo, a expressão daqueles dois ficou sombria e eles atacaram. Jun-ho falou sobre o incidente da missão de morte. Enquanto isso, Jun-sung informou a Ho-young que ele enfrentaria o outro doppelganger. Mas Ho-young percebeu que algo estava estranho. Ele se perguntou por que aqueles doppelgangers apareceram na frente dele com tanta ousadia. Especialmente Ye-seol. Porque Ye-seol saberia o quão forte ele é. Ye-seol o atacou por trás. Ele foi pego de surpresa. Em seguida, foi seguido por um ataque de Jun-seong. Ho-young estava distraído, pois pensou no sósia de Jun-seong. Felizmente, Ho-young conseguiu se esquivar do ataque. Antes que pudesse aterrissar em seus pés, ele sentiu uma flecha se aproximando. Ele ficou surpreso. A flecha havia ficado presa em uma árvore. Mas Ho-young não ficou ileso. Alguém disse que era uma pena. Ho-young tinha uma expressão frustrada quando se virou para o local de onde veio a flecha. Os outros dois doppelgangers se aproximaram. Jun-seong disse que achava que tinha conseguido o checkmate. Jun-song tinha uma expressão realmente irritante em seu rosto. Mais cedo, Ho-young cortou Yong-woo, enquanto Jun-song se escondia atrás de uma árvore. Com isso, o sistema anunciou que um doppelganger havia morrido. Jun-song sorriu porque pegou Ho-young em sua armadilha. Ele pegou uma flecha. Kim Jun-song é um arqueiro de 35 anos. Anteriormente, ele era pescador e Won-young. E ele tem um hobby peculiar que é a pesca humana. Jun-song falou em seu dialeto sem perceber, devido ao excesso de empolgação. Ele perguntou a Ho-young como ele estava se sentindo no momento. Ele sugeriu emoções como traição, futilidade ou até mesmo raiva. Esse cara estava realmente gostando disso. Mas Ho-young apenas zombou. Ho-young se perguntou quando Jun-seong mostraria suas verdadeiras cores. Mas parece que ele é mais louco do que Ho-young havia pensado. Jun-song disse que Ho-young falava como se soubesse que ele o apunhalaria pelas costas. Mais cedo, Ho-young havia notado algo quando estava carregando Jun-song. Ho-young revelou a ele que podia ver que o status da janela dos outros e as estatísticas de Jun-song haviam aumentado muito. Ele o chamou de idiota assassino. Jun-song o encarou. Ele acha Ho-young interessante com o passar do tempo. Ele perguntou a Ho-young se ele havia recebido o favor da torre. Ho-young casualmente lhe disse para parar com a conversa fiada. Nosso MC lhe perguntou por que ele estava fazendo isso. Ele perguntou se era o ouro e as estatísticas que ele tanto queria, a ponto de matar outros por isso. Jun-song perguntou se ele precisava de um motivo. Ele explicou que, em um mundo bonito como esse, se ele quilhasse as pessoas, não seria penalizado, e em vez disso, seria recompensado. Isso o fez sorrir. Por causa disso, não havia como ele não quilhar ninguém. Ho-young se perguntou se alguma situação fez com que Jun-song ficasse assim. Jun-song lançou uma flecha em sua direção. Estava bem perto de acertar nosso MC. Mas, bem no último segundo, Ho-young se esquivou habilmente. Agora ele sabia que estava errado. Jun-seong deliberadamente colocou uma máscara e se conteve por um momento como aquele. Esse cara é simplesmente um psicopata assassino. Os outros dois doppelgangers também atacaram. Jun-ho balançou sua faca, mas Ho-young contra-atacou. Então, uma flecha foi em sua direção. Ele se antecipou e a quebrou no momento certo. Era o mesmo truque. Mas então Ho-young foi pego de surpresa quando a segunda flecha veio. Ele girou seu corpo para o lado enquanto estava no ar para se esquivar.
A flecha que quase o atingiu era tão poderosa que destruiu e fez um buraco no tronco da árvore. Nosso garoto então aterrissou rapidamente no chão. Ho-young tinha certeza de que Jun Seong ainda não havia mostrado todas as suas cartas. Ele observou seu lado quando alguém deu um passo à frente. Atrás de Ho-young estava o melhor lutador corpo a corpo e curandeiro. Na frente, Jun Seong, um atacante à distância mais forte. Uma combinação sem falhas. Ho-young não sabia como Jun Seong convenceu os doppelgangers, mas Jun Song se preparou bem. Ele disse que precisava disso para uma grande captura. Achava Ho-young fácil, mas ele é resistente. Mas Jun Song gostou mais disso, porque ele pode ficar observando-o lutar dolorosamente até que ele morra. Ho-young parecia enojada. Jun Song puxou seu arco para trás. Em seguida, deu a deixa para os doppelgangers. Foi quando eles levantaram suas redes. Com isso, todos eles atacaram simultaneamente. Ho-young se concentrou em seus sentidos. Os sentidos impecáveis foram ativados. Ele sabia que se tratava de um grupo excepcionalmente bem equilibrado. Seus sentidos o fizeram perceber seus ataques. Ho-young leu as estatísticas de Yeseol e até mesmo as de Junho. Ele fez isso enquanto desviava as flechas com sua espada. Apesar de sua boa composição no grupo, Ho-young estava confiante em suas estatísticas. Ele quebrou as flechas e imediatamente cortou Jun-ho. A doppelganger Yeseol ativou imediatamente sua habilidade de cura. Ela estava prestes a tocar em Junho, mas sua mão brilhante foi cortada. Ela levou alguns segundos para perceber o que havia acontecido. E naquele momento, eles sabiam que a composição de sua equipe não significava nada contra o poderoso oponente. O sistema notificou que 2 doppelgangers haviam morrido, o que os deixa com 14 jogadores e 11 doppelgangers. Jun Song sabia que era o próximo. Ele ficou nervoso quando Ho-young se aproximou lentamente dele. Ele o observou atentamente. Depois, se ajoelhou. Ho-young o encarou. Jun Song tinha uma expressão feia com ranho escorrendo pelo nariz enquanto implorava por sua vida. Ele explicou que ficou obcecado com as recompensas e por um momento enlouqueceu. Ele acrescentou que ficou impaciente depois de ver como Ho-young é bom. Por isso, ultrapassou o limite que nunca deveria. Ele tremeu ao implorar por outra chance. Ele disse apenas isso uma vez. E depois disse, vá para o inferno por mim. Enquanto atacava Ho-young, mas nosso garoto estava preparado e rapidamente brandiu sua espada. O sangue se espalhou pela área. Esse pirralho esqueceu que o nosso MC tinha a armadura da trama e não podia morrer nessa série. Jun Sung estava caindo enquanto sangrava. Agora ele percebeu que Ho-young não era apenas uma presa um pouco maior. Era mais como se ele fosse o predador no mar.